Oi, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Centro Médico de Saúde e Bem-Estar com a doutora Juliane Pereira, ela que é enfermeira. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Vilaça, bom dia a todos e a todas e todes que estão conosco hoje para ouvirmos um pouco sobre saúde das pessoas com útero, com ênfase em planejamento reprodutivo. Doutora, a doutora estava me mostrando aqui, eu sempre tive curiosidade, né? Porque o pessoal fala, vou colocar um DIU, né? Tirou o DIU provocou dor, o DIU isso, o DIU aquilo, o DIU não impediu que eu engravidasse. Eu quero saber a respeito disso, doutora. Isso tudo é verdade, é mito? Dói o DIU garante realmente 100% de contracepção? Então, vamos conversar sobre cada pergunta dessas, uma por vez, digamos assim, porque são vários assuntos numa pergunta só. A gente está falando do ponto da inserção do DIU. O DIU, ele é um dispositivo intrauterino, ou seja, ele vai ser inserido no seu útero. Então o DIU, como vocês podem visualizar aqui, ó, ele começa aqui, ó, nessa hastezinha de cobre e ele tem esse formatozinho de T. Tem DIUs com outros formatos também. Pensei que fosse bem grande, fosse uma coisa bem não, ele tosco. Tem em média 4 centímetros. Então assim, não é um processo doloroso, é um processo desconfortável. Porque ele, segundo os estudos, não há necessidade de haver analgesia nem anestesia. Por quê? Porque nos estudos duplos cegos, nas comparações, os que tinham analgesia e anestesia sentiram a mesma escala de dor dos que não tinham. Então não há necessidade de a gente acrescentar mais um procedimento a um procedimento que já é simples. Ou seja, doutora, não tem dor, tem desconforto, que é diferente de dor. Isso. Entendo. O que pra gente mulher é mais comum a gente sentir uma cólica. Pronto, é o desconforto que você sente, é uma cólica. Entendo, então, para você entender como é simples, inicialmente a gente vai utilizar o esterômetro para fazer a medição da sua cavidade uterina e logo depois a gente vai inserir o DIU. Veja como é simples. É um procedimento ambulatorial, rápido, que não necessita de anestesia. Mas aí você também fez outras perguntas. Se ele é abortivo, muitas pessoas falam sobre isso. Se é 100%, se garante 100%. Se é 100% seguro em relação à contracepção. Nenhum método contraceptivo é 100% seguro, nem mesmo a laqueadura. O DIU, ele é um método anticoncepcional de longa duração reversível, mas ele tem também sua taxinha de possibilidade de gravidez, de causar uma gravidez na pessoa que o possui, tanto como a laqueadura. A taxa de segurança, Vilaça, do DIU, ele é bem próxima da laqueadura, ou seja, a mulher hoje, ela pode optar em não fazer uma laqueadura, que é um método irreversível. E é cirúrgico, né, doutora? E cirúrgico, por um método reversível, que também é de longa duração. O DIU de cobre, por exemplo, ele pode ficar implantado 10 anos. Doutora, eu ia lhe perguntar isso a respeito. O tempo de duração dele, de eficiência, de eficácia dele, e a partir de quanto tempo após a implantação desse DIU começa a fazer efeito? Veja, segundo os estudos, o DIU ele começa a fazer efeito, ou seja, ele imediatamente, a partir do momento que ele é implantado, ele já tem segurança e eficácia. Tanto é que ele hoje também é considerado um método de emergência, anticoncepcional de emergência, com uma vantagem. Se você implanta um DIU, insere um DIU, você vai ter não somente o método emergencial, como também de longa duração. Então, você vai ficar prevenido durante o período do DIU que você escolheu e que foi mais adequado, indicado para você. Ou seja, o DIU de prata, ele pode ficar até 5 anos, o DIU de cobre até 10, o hormonal até 5 anos. Entendo. Então, o DIU, como eu falei anteriormente,
ele não é abortivo, porque existe muito mito sobre isso. Ele não deixa o espermatozoide, ele não permite, ele cria um ambiente hostil, inadequado, e o espermatozoide sequer consegue chegar ao óvulo, ele não consegue fluir até o ovário, o óvulo, as trompas e fecundar. Então não há fecundação, então ele não é abortivo. O espermatozoide simplesmente não encontra um caminho adequado e ele não prossegue. Gente, que legal. É bem interessante o DIU, porque eu considero ele como uma revolução feminina. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com inserção de DIU, porque quando a gente trabalha planejamento reprodutivo e aconselhamento sexual, a gente está trabalhando com o presente e com o futuro das famílias, não apenas das mulheres. É muita responsabilidade. A gente pode pensar que os estudos já inferem que gravidezes indesejadas têm um elevado risco para a saúde da mulher. A gente também tem a satisfação de ter o planejamento e ter o filho no momento certo. A mulher vai poder planejar o futuro, estudar, trabalhar e escolher o momento mais adequado para gestar. Como também os homens trans, que é uma discussão bem atual, que estão em processo de transição, que fazem uso de testosterona e que também têm o risco de engravidar, também podem fazer o uso do DIU. Então, assim, o DIU, ele é democrático, ele é eficiente, seguro, de alta eficácia, como eu já falei. Ele é um método que pode ser substitutivo da laqueadura. Então, assim, é uma revolução na vida das pessoas com útero. Perfeito. Doutora, então a doutora faz essa implantação do DIU aqui no Centro Médico de Saúde e Bem-Estar? E como é que a pessoa faz para ter acesso a isso? É um tratamento acessível também? A gente quer saber isso. Então, é um tratamento, é um procedimento, na realidade, acessível, ambulatorial. Aqui no Centro Médico de Saúde e Bem-Estar nós temos consultórios bem equipados que garantem a segurança do procedimento, que garantem toda a infraestrutura necessária para que a gente consiga fazer essa inserção com o mínimo de desconforto. Então é acessível, porque quando você faz o uso de um DIU, fazendo uma comparação, um DIU de prata que você pode utilizar ele por 5 anos. Quando você utiliza ele, você deixa de utilizar em média 1.800 comprimidos. Você deixa de utilizar em média 65 injeções. Então, assim... Diminui o risco de câncer, no caso, também. Diminui o risco de trombose. Então, assim, existem muitos benefícios do uso do DIU em relação aos demais métodos anticoncepcionais. Então, para que você tenha acesso a este procedimento, que é uma revolução para as pessoas com útero, você precisa fazer seu agendamento na recepção do Centro de Saúde Médico Bem-Estar. Eu atendo aqui no Centro de Saúde todas as quartas e quintas-feiras. Então, assim, nós temos todo o prazer de fazer esse trabalho, porque, como eu já falei, ele é uma revolução. Fantástico. Então, ele é acessível, nós aceitamos cartão de crédito. Por enquanto, ainda não estamos aceitando o plano de saúde. No entanto, por ele ser acessível, de um custo-benefício elevado, você vai perceber que sai melhor, inclusive, do que se deslocar para outras cidades, por causa do seu plano de saúde. Doutora, eu fiquei curioso, gente, a respeito de um implante. Eu quero saber a respeito desse implante. Como é que chama, doutora, para eu não falar errado? Implante subdérmico, já falei hormonal, que é o que as pessoas conhecem como chip. Isso. Anticoncepcional, que a partir de janeiro nós traremos aqui também para o Centro de Saúde e Bem-Estar, para a cidade de Pesqueira, de uma forma inovadora e acessível para toda a população.
Perfeito. Então, você que tem útero e quer cuidar, se quer ter essa segurança, pode vir aqui para o Centro Médico de Saúde e Bem-Estar, agendar já o seu horário e experimentar essa liberdade, de certo modo. Porque a liberdade é você ter autonomia, você ter poder sobre suas decisões. Ser protagonista da sua vida. Exatamente. E eu quero só deixar mais um recadinho. Perfeito. Lembrando que nenhum método anticoncepcional ele previne infecções sexualmente transmissíveis. Isso. Ou seja, use camisinha. Perfeito, então, doutor, obrigado e seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Centro Médico Saúde e Bem-Estar. Venha pra cá, venha com a gente implantar seu DIU e a partir de janeiro o chipzinho. Até logo!